Então, vamos falar um pouco hoje sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se vocês sabem, se lembram, mas Gandhi que oficialmente não era um cristão, com certeza era um missionário de Jesus. Mas, dentro da sua filosofia, ele disse que se todos os livros do mundo desaparecessem, nada estaria perdido se fosse preservado apenas o Sermão da Montanha. E aquilo que está colocado ali. E o Sermão da Montanha, entre vários aspectos, cuida das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, eu confesso para vocês, eu sempre repito isso, que eu não sei como nossos amigos que não acreditam em reencarnação conseguem interpretar as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, elas colocam o homem em várias das suas fases evolutivas. Por exemplo, nós somos os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque as aflições trazem oportunidade de transformação, de melhoria. Depois ele fala, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Que terra? Terra, mundo regenerado. Esse já é um outro estágio. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Ou seja, a gente tem que andar muito para chegar a uma condição de pureza para ver a Deus. Então ele mostra o homem em várias das fases evolutivas. Quem não compreende a reencarnação, eu não sei como interpreta corretamente as bem-aventuranças. O Gandhi, que era oriental, ele entendia da reencarnação. Então, para ele tinha todo sentido. Né? Para ele tinha todo sentido. Bom, quando a gente fala de misericórdia, a gente precisa entender o seguinte: misericórdia sempre está atrelado ao perdão. Né? No mínimo. Mas vamos lá, para a gente entender esse conceito aí. Kátia, você pode passar, por favor? Olha só. Nesse capítulo ele vai falar no item 1 a 4 sobre perdoar para que Deus nos perdoe, nos itens 5 a 6 a reconciliação e 7 e 8 os sacrifícios. A gente vai ver um a um. O que significa a palavra misericórdia? Para a gente entender o conceito. É a conjunção, né, de duas palavras latinas, miséria, né? E o que significa miséria? Desgraça, infelicidade, estado lastimado, deplorável, pobreza, todas essas coisas, né? Então, quem está no estado de miséria, de fraqueza, de imperfeição, né? Todas essas coisas, e a combinação desse termo, miséria, com o outro termo, Kátia, cordis, latim, que quer dizer coração. Então, misericórdia é você usar o seu coração, né, para suprir aquele que está em estado de miséria. Isso é que é misericórdia. Tenha misericórdia. Use o seu coração para lidar com o meu estado de pobreza, miséria, dificuldade, problema. Ok? Então, está aqui, ó, misericórdia, né, que é a combinação, que significa compaixão, né, suscitada pela miséria alheia. Você ter indulgência, oferecer graça, perdão para a dificuldade do outro. É isso que significa o conceito de misericordioso. Então, quando Jesus nos pede que sejamos misericordiosos, é que nós utilizamos o nosso coração para lidar com a dor alheia, o estado de desequilíbrio, de desarmonia, de problema do outro. Né? Então, vamos lá. Então, quando ele coloca isso, a gente precisa entender o seguinte, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Contabilidade. Contabilidade é assim, né? Débito, crédito.
A gente precisa entender isso, porque todo problema está aí, né? Por exemplo, eu vou estupidamente e agrido ao Luiz ali, sem nenhuma razão. Tá? O que aconteceu nesse momento perante a estrutura da harmonia universal divina? Eu criei um débito. Né? Aqui é o Paulo, tá? E aqui é o Luiz. Quando eu criei um débito, aqui ó, depende da gravidade, pode ser 2, 3, mas vamos ver, eu criei um débito. Se você perdoou, aqui não tem lançamento nenhum, porque na verdade eu devo para a lei divina. Eu devo para o universo. Só que nós sempre achamos que os outros nos devem. E a gente fica criando uma contabilidade equivocada. E como é que eu vou retirar isso aqui? Porque a gente precisa entender o seguinte: todos os nossos atos, quer sejam físicos, quer sejam morais, geram créditos e débitos dentro do processo da lei divina. Por exemplo, eu não preciso bater, eu posso criar um problema que desgraçou a vida dele. Eu posso criar uma mentira. Ou eu posso ser fisicamente agressivo e machucá-lo. Tanto faz. Porque o problema todo é que quando eu faço isso aqui, ó, eu marco o meu perispírito. Ele está marcado na área em que eu gerei o problema para você. Se é um sujeito grande, enorme e forte, que ele é covarde, bate na mulher dele, bate nas pessoas mais fracas, ele gera débitos na área dos membros dele. Se um sujeito conta uma mentira, ele vai gerar uma sequela no perispírito na área da fora, da voz, da garganta, da língua. Provavelmente ele pode vir mudo, com a língua presa, gago, uma série de situações que ele cria na hora que ele usa um político que mente, né? Um sujeito que mente, um profissional, um advogado, ele está criando problemas exatamente nessa área. Então a gente precisa entender que essa contabilidade divina, ela vai sendo... E onde é que está o verificador disso tudo? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores o seguinte: onde está no homem gravada a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então significa que nós temos um gabarito interno. Não é Deus que premia ou Deus que castiga. Quando nós somos criados dentro da nossa estrutura perispiritual, lá num dos nossos corpos, nos campos, tem lá gravado o gabarito do que é certo, do que é errado. A lei de Deus. E esse gabarito é que gera essa contabilidade. Automaticamente. Deus não precisa interferir, porque já está em nós. Você pisou na bola, está registrado. E o que você acertou? Ele fala: beleza, fez bem, está aprovado. É teu patrimônio. Você fez errado, ele diz: não ficou bem feito. Faz de novo. Repete até acertar. E aí fica as situações se repetindo. Então, quando a gente vem falar da questão moral da misericórdia, quando a pessoa diz: eu não perdoo de jeito nenhum, está dizendo assim: você não está perdoando ele, você não está se perdoando. O processo nunca se fecha. Este processo não se fecha enquanto... Por isso que lá no Pai Nosso está: perdoai as nossas faltas assim como nós perdoamos. Porque o outro é só um instrumento. Tá? Vamos ver isso aí com mais detalhe. Posso passar? Pode, por favor. Então, olha só, nos itens 1 a 4, Kardec coloca lá algumas passagens evangélicas, né? Essa primeira que está em Mateus, que ele diz: perdoai para que Deus nos perdoe. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa está lá no Evangelho, são as palavras de Jesus, né? Repetindo o que ele disse no Sermão da Montanha. Então, ele está dizendo o seguinte: que a maneira que nós temos de
ter as nossas faltas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos crimes resolvidos, é nós agirmos com compreensão, tolerância, perdão para com as dificuldades e as faltas alheias. Então, para a gente alcançar misericórdia e zerar isso aqui, ó, zero, eu preciso me predispor a agir desta forma para com os outros. Jesus também diz, está lá no Evangelho de Mateus, o seguinte, o que ele diz? Se vocês perdoarem as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus não podia explicar isso há 2000 anos atrás. Hoje nós temos física quântica, uma série de informações, a ciência avançou profundamente para a gente compreender isso. Por que isso? Porque é o seguinte, esse processo que eu estou falando de contabilidade divina, ele se processa através do magnetismo. Ele se processa através do magnetismo. É a história do bumerangue. Você lançou, ele pode dar uma volta grande, mas ele volta. Você lançou amor, volta amor. Você lançou dor, volta dor. O que você lançar, vai voltar. Isso é o magnetismo. Então, é o que ele diz. Quando ele diz o Pai Celestial, é uma forma de dizer, naquela época, uma forma figurada. Deus não interfere nesse processo. Ele estabeleceu um gabarito dentro de nós e o processo age por automatismo. O magnetismo universal faz o seu trabalho. Vai voltar para nós o que a gente fizer. Essa questão boa, Paulo, que a gente faz, é uma forma do pagamento do que o universo nos passa. Exatamente. Porque eu sempre fico naquele ponto de interrogação que o universo está sempre nos fornecendo algo. E de que forma pagar? Né? Isso seria esses atos. Exatamente. O magnetismo, o que é o magnetismo? É a atração. Você atrai para você aquilo que você precisa ou aquilo que você colocou dentro, aquilo que você lançou, há um retorno em dado momento. Então, você atrai de volta para você. E quem faz isso? A própria consciência estabelece isso e diz, olha só, o Paulo ainda não tem paciência suficiente. Então, eu vou atrair chato para perto de mim. O cara vai me perturbar. E sai um e vem outro. Enquanto eu não adquirir, até eu adquirir paciência, se essa é a minha fraqueza, que eu fico logo irritado, prepotente, arrogante, ostensivo com o outro, na mesma hora a natureza bota chato na minha vida. Vem um cara que me perturba, sai um, vem outro, às vezes vem 2 juntos, 3 juntos, e fica assim o tempo todo. Eu fico atraído para mim. É um processo natural. E a gente não entende isso. Então, passar? Tá. Aí ele diz, aqui tem um ponto muito interessante. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. O que significa isso? É que nós gostamos de ter as nossas faltas, as nossas dificuldades, fraquezas expostas ao público, mas o que a gente mais faz é falar mal dos outros publicamente para um monte de gente. Então, Jesus diz assim, olha só, o cara pisou na bola, ele errou. Você quer conversar? Vai conversar com ele. Você não tem que falar com A, com B, com C, com D, etc. Porque nenhum deles está envolvido nessa equação. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, haverá alguma utilidade em se mostrar uma falta alheia? Aí ele diz assim, se aquela falta diz respeito apenas à pessoa e não prejudica ninguém, apenas a ela, não tem nenhum sentido falar sobre isso. Agora,
Se aquilo que ele fez prejudicou alguém, ou às vezes até uma coletividade, muitas vezes é necessário aí explorar o tema, né? Às vezes até um dever, né? Se uma pessoa faz um negócio dentro de um ambiente de trabalho que tem 50 pessoas e aquilo vai prejudicar 50, é melhor que se exponha o problema e se encontre o responsável, para não prejudicar 49 desnecessariamente. Então, vamos focar. Mas a recomendação aqui é, às vezes, uma conversa direta, no tom certo, na hora certa, no momento certo com a pessoa, e você resolve o problema, em vez de dar repercussão contínua a ele, né? Porque se ele te ouvir, você ganhou um amigo. Aquilo se resolve, ponto final. Não passa dali, você não deixa aquilo dar continuidade. Então, e aqui ele dá um exemplo, né? Que Pedro chega para Jesus e diz, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E aí ele diz 70 vezes 7, etc. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, tá, é o seguinte, continuamente nós não precisamos da compreensão dos outros. Então a gente precisa, aquilo que a gente espera dos outros, a gente precisa aprender a dar também. Esse 70 vezes 7 quer dizer infinitamente, mas o que ele está dizendo é o seguinte, passei. Kardec faz uma série, eu vou mostrar isso logo adiante. Kardec faz uma série de comentários a respeito da misericórdia, né, do uso do perdão, do esquecimento, né, para a gente dilatar o nosso grau de tolerância, porque exatamente o que eu estou dizendo, a gente precisa da tolerância alheia para as nossas imperfeições, né? Pode passar. Pode passar? Então, olha só. O que ele diz nesse contexto aí que a gente acabou de ver? Jesus, né, como lucidez, tá? Ele sabe isso, ele nos conhecia, ele nos conhece perfeitamente, né? Ele sabe que nosso estágio evolutivo nos leva a cometer equívocos, enganos. Muitas vezes a gente não resiste, a gente sabe que é errado, mas faz. A gente sabe que não devia falar um negócio e fala, sabe que devia falar num outro tom, mas não usa o tom certo. A gente fala um monte de besteira. Então, o que acontece? Exatamente pelo nosso estágio atual de imperfeição, a gente erra, falha, se engana, né? E o que significa isso? Que é muito bom quando a pessoa fala, eu te compreendi, tudo bem, está perdoado. Não é bom a gente escutar de alguém que está resolvido o problema? Mas será que nós somos tão transigentes e fáceis quando o problema, quem causou foi o outro? Isso que ele está colocando aqui. Não? Então, ele esclarece, né, que é isso, que é uma condicionante, aquilo que eu falei aqui. Ó. Não tem solução para isso. Enquanto a gente não resolver, vai continuar. Então, o perdão, ele é condicionante para a gente receber o perdão dentro da nossa consciência. Daí-nos, entendeu? Passa aí, por favor. E a doutrina espírita, né? Na verdade, a gente sabe o seguinte, quando diz que o perdão de Deus é automático, porque Deus, ele sabe, nós fomos criados para atingir uma perfeição relativa. Cada um vai no seu tempo, no seu esforço, cada um vai chegar no seu momento, tá? Entretanto, aquilo que eu expliquei, qualquer ato, ruptura, distanciamento da lei divina, necessita reajuste. Ou seja, porque Deus é amor, Deus é harmonia. Tudo que estiver dentro do amor, da harmonia, está funcionando bem. Qualquer coisa que saia do estado de amor, de harmonia, está fora do padrão e precisa voltar para dentro do padrão. Não tem jeitinho brasileiro.
Não tem solução. Enquanto você não for lá e fizer certo, sua consciência diz, não ficou legal. Faz de novo. Isso pode ser uma encarnação dos 5, 10, o tempo que demorar, o sofrimento que trouxer. A consciência fica ali dizendo, não foi suficiente, não está bom. Faz de novo. A gente precisa entender isso. Ou seja, enquanto a gente... Tem pessoas que deliberadamente, a pessoa comete um engano, sabe que está errado, mas insiste em fazer. Sabe que vai machucar o outro. Eu já contei essa história. Quando eu e a Kátia nos casamos, ela tinha uma maneira de ser, eu tinha outra. Às vezes ela dizia para mim, eu não gostei disso. Ela está dizendo para mim, eu não gostei disso. Dessa forma eu não sou feliz. Olha que interessante, porque boa parte dos problemas que nós temos são problemas de comunicação. A gente não se comunica de forma adequada e diz para o outro, eu gostei, eu não gostei. Faça assim ou não faça assim. Porque isso melhora os relacionamentos. Na medida que a gente aprende a se comunicar de forma apropriada, a gente evita de sabor problema para o outro. Tem gente que não, a pessoa aguenta 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um dia ela explode. Por que não falou na primeira vez que não estava satisfeito? Que não gostou? Entendeu? Então, porque tudo fica acumulado ali e a pessoa vai naquele desajuste. A gente precisa aprender a ajustar. Tudo que sai fora da harmonia vai ter que ser reharmonizado. E às vezes a gente acha que tem como enfrentar isso. Olha, eu fui criado na beira da praia. Você olha uma corrente marinha lá, você pode lutar contra ela, ela está ali há 200 milhões de anos, você vai morrer afogado. Você não tem como lidar contra aquilo. Ela vai naquela direção, ela está ali 200, 300 milhões de anos. Qual a tua força? Quanto tempo você vai resistir lutando contra aquilo? A força do universo é a mesma coisa. Às vezes a gente quer ir contra uma coisa que é o equilíbrio do universo. Você que está em desequilíbrio tem que voltar a ele. E o esforço vale a pena. Vamos lá. Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Vamos dizer, na nossa existência, ou num simples dia. Quantas faltas a gente é capaz de cometer num simples dia? Tem gente que acorda de manhã assim, eu acordei mal-humorado, estou de mau humor. O que o mundo tem a ver com isso? O que o outro tem a ver com isso? E a pessoa, a partir dali, ela acha o seguinte, que ela tem licença para matar. Ela já avisou que estava de mau humor, agora todo mundo que aguente. E a pessoa acha que está certa. O mau humor é seu, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Então, num simples dia, tem pessoas que acordam de manhã e vão numa sucessão de equívocos, machucando um monte de gente. Dentro de casa, no elevador, na portaria, no ônibus. A pessoa vai ali, ó, pá. Ela acha que está certo. Né? E aí, seja em casa, no trajeto do trabalho, no trânsito, nos ambientes de trabalho, escolar, doméstico, a pessoa vai fazendo um monte de coisa. E quer que as pessoas compreendam. A pessoa chega num lugar e diz assim, é que eu sou nervoso. O que tem a ver com isso? Uma vez eu conheci uma pessoa que ela chegou para mim e disse assim, olha, eu sou gaúcho e sou curto e grosso. Falei, lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem, se eles acham normal isso, tudo bem, eu sou carioca, você vai ter que ser educado e firme comigo, porque eu vou te tratar bem, você vai me tratar bem. Se você quiser ser curto e grosso, nós não vamos ser amigos. A pessoa pegou a licença para a partir dali ser grosseiro comigo. Ela não se transformou, eu não tenho nada contra ninguém, tenho muitos amigos gaúchos, mas a pessoa queria usar esse argumento para ser mal educada sistematicamente comigo. Não, você vai fazer isso lá, aqui não. Aqui você tem que agir educadamente. Eu vou te tratar bem, você vai me tratar bem. Você vai ser educado, eu vou ser educado. Se você quiser assim,
Senão nós não vamos ser amigos. Para ter outra resposta, não posso nem falar. Não fala. Não fala. Tá? Então, a pessoa não entende. Nós estamos num grau tal de egoísmo que a gente não vê o outro. A gente não alcança o outro. Complicado isso. Por favor, cara. É aquela exatamente que Jesus colocou no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma obra de arte, tá? Pessoas como Jesus, pessoas inteligentes, com pouca coisa elas dizem muito. O Pai Nosso, a gente podia um dia fazer só um estudo aqui do Pai Nosso, cada uma das frases que dava para a gente falar aqui 1 ou 2 horas. Mas o Pai Nosso, né? Pai, perdoai as nossas faltas, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó, que o nosso processo de avaliação, nós é que escolhemos. Se eu quero ser inflexível, Pai, por favor, seja inflexível comigo. A pessoa reza assim, de ajoelhada. Perdoai as nossas faltas, assim como... Quer dizer, a pessoa diz assim, eu não vou perdoar nem em hipótese nenhuma. E aí a pessoa acha, Deus é mau, Deus é cruel, Deus não existe, Deus castiga, etc. Você pede a Deus que use com você o critério que você usar com os outros. Está na cara que, se você quer molezinha, você tem que dar molezinha para os outros. Se você quer suavidade, compreensão com as suas imperfeições, você tem que ser transigente, suave com os outros. Jesus está dizendo o parâmetro aqui, dizer assim, olha, queridos, você, cada um escolhe a maneira, porque quanto mais condescendente, compreensivo, flexível, tolerante, assim é o critério que vai ser usado para a sua própria autoavaliação. A gente se sabota a todo instante, né? E, você está usando a palavra, isso é sabotagem. É. Ou então você não entendeu nada que você está falando do Pai Nosso, você está rezando que nem louco. Está rezando que rezar. Você não sabe o que está pedindo para Deus. Você está dizendo, Deus, se eu for duro, desce a lenha em mim. É isso que está escrito aqui, a pessoa ajoelha e pede. E depois, quando a lenha desce, a pessoa fala, poxa vida, entendeu? O que está ruim assim? Você pede fervorosamente. E aí, quando acontece, você reclama. Ou seja, as pessoas precisam entender. Por isso que Jesus dizia, olha, que a sua prece não seja uma multidão de palavras, uma bota emoção, entende o que você está falando. E as pessoas não querem compreender isso. Bom, na segunda parte, aqui já vem um outro aspecto, que é o seguinte, né? É o modo como você vai realizar o perdão. O processo de perdoar. Né? Isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ser compreensivo, né? Generoso, caridoso, e a outra dizer assim, não, tudo bem, mas ela tem que vir aqui, se ajoelhar aqui e me pedir perdão de qualquer maneira. São coisas muito diferentes. Né? Então, você pode ser discreto, trabalhar com a pessoa em particular, a outra é expor o problema perante o público, e na verdade o que você quer é aplauso. Não tem bondade aqui, tem toda uma encenação, né? E uma exposição, né? Isso aqui é falta de caridade. Se você expõe desnecessariamente a falta do outro, você falta com a caridade. Você está expondo a pessoa para quê? Com que objetivo? Desprezo, menosprezo. Você está diminuindo a pessoa para exaltar a sua personalidade. Isso é orgulho, vaidade, que não são atributos positivos. Porque os humildes verão a Deus, não os vaidosos e orgulhosos. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar a humildade. Isso aqui, né, você expor o problema de um outro para todo mundo,
na verdade, eu vou perdoar ele sim, desde que não sei o que, todo mundo fica sabendo. Então o Paulo diz, não, sabe como é que é? Eu sou muito sincero. Eu sou. Eu uso de sinceridade. Pode. Bom, a gente. Palavras de vida eterna, né? O Emmanuel tem um capítulo que ele fala da benignidade. E ele diz assim, né? Ele pega uma frase de Paulo aos Efésios: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? E aí, Emmanuel desenvolve, né? Ele fala, da mesma forma que Deus nos dá quantas encarnações, quantas precisarmos. Né? E ele vem desenvolvendo aqui, né, de uma forma muito bonita. Não vou entrar no detalhe porque acho que está claro. A gente precisa, de alguma forma, entender que nós estamos no mesmo lugar. Ninguém está numa família à toa, na mesma família. Ninguém está no mesmo ambiente de trabalho à toa. Ninguém está numa vizinhança à toa. Tudo tem um processo que está ali. Aquele processo são os cenários que a espiritualidade cria com um único objetivo: criar oportunidades de progresso, evolução, melhoria e, às vezes, reparação, até para gerar créditos. Né? E ele também, no outra obra, Instrumentos do Tempo, tá? Ele fala também sobre misericórdia. Não aguardes a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do sofrimento para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Olha o que ele está dizendo aqui. Às vezes, por caridade, a gente sabe que a pessoa vai despencar. Se for possível, evita. A misericórdia e a compaixão chega antes dela chegar no fundo do poço. Ajuda ela antes que chegue lá, porque depois é muito mais difícil retirá-la de lá. Depois que a pessoa está, né? Não desperdice teus minutos na expectação inoperante, clamando à frente dos problemas difíceis. Amanhã farei alguma coisa. E aqui então Emmanuel, porque esse livro ele fala Instrumentos do Tempo, ele mostra a importância da gente ser proativo. Também esse processo de perdão, de ajuda, né? A gente precisa ter senso de oportunidade, senso de urgência em certas situações. Então, vale depois a leitura, mas, por favor, não achem que eu escrevi errado não, tá? Conserto, porque quando a gente fala de reconciliar, parece que a gente quer consertar uma coisa que está ruim. Mas no Evangelho, o conserto aqui é o seguinte: o que é um concerto musical? É uma afinidade de uma série de instrumentos que ficam tocando de forma agradável, harmoniosa. Então, esse verbo concerta-te sem demora, entra em harmonia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Bom, essa passagem toda aqui que ele diz é o seguinte: que a gente acha tudo é simples. Só que, se eu tenho um problema com você, é melhor eu tentar me sentar com você e resolver isso o quanto antes. Porque daqui a pouco, se eu te fiz um mal grande, você desencarna, eu passo a ter um inimigo invisível. A gente ainda não entendeu essa dinâmica, né? Ele vai colocando aqui, ó, quer dizer, na verdade, se a pessoa desencarna, tem gente que diz assim: mas eu queria ter tido a oportunidade de falar com ela, você teve, às vezes, 5 anos e não falou, porque o orgulho, a vaidade,
impediu. Você tem um problema com a pessoa, vai e resolve. O que ele está dizendo aqui é, vai rápido. Você não sabe o dia que se você pode desencarnar, a pessoa pode desencarnar, a pessoa pode ir para um outro local e o problema está em aberto. Então, o quanto antes a pessoa vai, se entende, se reajusta com a outra, é melhor. Porque às vezes a oportunidade é aquele dia, é aquela hora. Depois, talvez você tenha que esperar 3 encarnações, 2 encarnações e ir vivendo aquilo. Então, aqui, ele está falando aqui de um senso de urgência, entendendo que a gente precisa se ver como espírito imortal e entender o seguinte, o problema não vai acabar no cemitério. Nem para um, nem para o outro. Você é imortal. Então, tem uma dívida, ela vai continuar. Essa dívida também conosco mesmo, né? Exatamente. Não é só com o outro. A gente Exatamente. olha para a gente e resolveu para a gente mesmo. Que também é complicado. Tá. Levar para o outro lado. Você andou para frente ou para trás? Pra frente, Paulo. É? Tava no 5. Tá. Então, comentário de Kardec a respeito do perdão. Bom, ele faz uma série de comentários no Evangelho. Eu convido a vocês depois a ler o capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Estou colocando aqui só como lembrança a mensagem. Mas ele trata exatamente dos efeitos morais e materiais, de sentimentos, de ódio, vingança, que se arrastam para além da vida, dando origem aos processos obsessivos. Tá? Por quê? Porque as pessoas, a maioria não tem compreensão disso. As pessoas pensam que boa parte das coisas, morreu, acabou. Tem uma história contada na internet que por acaso fazia referência a uma igreja que eu até, quando criança, frequentava lá em Copacabana, a igreja de São Paulo Apóstolo, onde eu fiz a primeira comunhão. E aos 11 anos eu disse que não era mais católico. Mas tem uma história de uma senhora em que o padre, na missa de domingo às 18 horas, perguntou assim, quem é que não tem mais, quem é que não, aqui nessa igreja, nesse momento, não tem inimigos? Aí uma senhorinha lá de 90 e poucos anos levantou e falou, padre, eu. Aí o padre se emocionou, todos na igreja se emocionaram com ela. E ele falou, dona Mariazinha, a senhora podia vir aqui e contar para todos nós como que a senhora conseguiu esse feito de chegar a essa idade e não ter mais inimigos? Ela falou, claro, ela foi com uma ajudante levando ela devagarzinho, ela subiu lá, todos olharam emocionados para ela, e o padre falou, então, por favor, dona Mariazinha, conte para nós como que a senhora conseguiu não ter mais inimigos. E ela disse, os desgraçados morreram todos. Entendeu? E ela achou que estava resolvido o problema. Entendeu? Essa é a visão tradicional. Então, se ela fala que tivesse matado, entendeu? Essa é a visão tradicional. As pessoas acham que a coisa acaba no cemitério, com a morte. Não acaba. Porque amor não acaba, ódio não acaba. Entendeu? Então, é isso que Kardec chama a atenção e que as pessoas ignoram. As pessoas simplesmente, sistematicamente ignoram. Então, o item 5, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa capítulo 10, ele trata da reconciliação com os adversários, demonstrando que todo erro, falha, ofensa, né, na realidade tem um sentido mais amplo, aquilo que eu falei, porque ele constitui uma infração à lei de amor, ou seja, a lei divina. Você não me deve nada, ninguém deve nada ao outro. Você fica em desajuste com a harmonia do universo. As pessoas acham que elas têm direito de cobrar, elas querem se vingar muitas vezes, mas é um equívoco. aumenta a dívida. O modo
de se reajustar, ele se dá através da reparação do mal que se haja feito. Aqui tem uma outra questão interessante, né, para a gente tratar, que é o seguinte: vem para cá, aceita Jesus que está tudo perdoado. Isso é infantil. Você deixou o seu carro ali, eu bebo, bato, destruo o seu carro, você não está presente, vou lá. Aí eu entro para a igreja, aceito Jesus, tá, teu carro lá, prejuízo de 20 mil, está tudo bem. É isso? Não é. Não é assim que funciona. Tudo bem, eu posso ir para a igreja e aceitar Jesus, só que eu tenho que me lembrar que eu causei um prejuízo a você, e que você dependia do carro para trabalhar, para passear, você fez um esforço para adquirir o automóvel, né? E é razoável que eu repare o mal. Então, as pessoas infantilmente acham que vão para uma instituição qualquer, aceitou Jesus e está liberado. Isso é infantil. Absolutamente infantil imaginar que você pode causar um dano, um prejuízo, uma dor a alguém e você achar que você não tem a obrigação de reparar, de ressarcir, tudo quando é possível. Tem certas situações que são irreparáveis, pelo menos naquele momento, né? Então, pode só voltar aqui um instantinho? A reparação do mal, tá? Se você não reparou, o mal não cessa. Aquilo que eu expliquei antes, né? Mantendo-se o infrator em estado de falta, não podendo mesmo encontrar paz e equilíbrio que deseja. Tá? Em função aqui, vamos falar de dois tipos de sentimentos. Vamos ver aqui qual é o primeiro. O primeiro sentimento é provocado pelo próprio indivíduo, o ofensor. Quando você já tem um razoável senso moral, grau de consciência, você chega à conclusão de que aquilo é errado, que você causou um problema, uma dor a alguém. Eu digo isso pelo seguinte: tem pessoas que elas são amorais, elas fazem mal e nem se incomodam, elas não têm dor, não têm remorso e querem fazer mais. O grau de compreensão delas é este, ou de incompreensão. Mas para uma pessoa que já tem um razoável grau de consciência e um certo avanço moral, seja ela encarnada ou desencarnada, quando ela toma consciência de que fez um mal, causou um prejuízo a alguém, aquilo incomoda. E quando incomodar, ela vai desenvolver um sentimento de culpa, remorso, tá? Que vai causar dor, vergonha, continuamente. Que aquilo fica gravado. Nós temos um HD eterno, nós temos um banco de memória inapagável. Não tem como apagar. Então, está nas estruturas do perispírito, todos os fatos de todas as nossas existências estão lá registrados. E isso vai incomodar. Se você tem um senso moral, você sabe que você fez mal àquela pessoa, que você causou um prejuízo a ela. Então, esse é o primeiro sentimento, né, de alguém que sabe que fez errado. Fez, então volta lá e repara. Você fala assim: olha, eu te causei prejuízo de 50 mil, eu não tenho 50 mil. Mas olha, nem que eu passe o resto da minha vida, esse mês eu tenho 500 reais, está aqui, ó. E vai pagando. Vamos, dá teu jeito. Faz alguma coisa. Agora, o B. Do indivíduo ofendido, tá? Ali é o ofensor. Agora vamos aqui no ofendido. O ofendido pode agir de duas maneiras. Ele pode perdoar ou pode se recusar a perdoar. Quando o indivíduo ofendido perdoa, é a hora que ele gera o crédito aqui. E
se quita com a lei divina. Ele gera o crédito, ele estava devendo, e ele atraiu para ele, e aquele cara que fez aquilo foi o instrumento da reparação. Quando ele perdoa, ele gera o crédito e resolveu o problema. Estamos quites. Eu estou quites com a lei divina. Tá? Ele se liberta do círculo vicioso e segue seu caminho. Tá? Agora, o escândalo é necessário. Ó, ali no caso, o Luiz é que é o ofendido, aquele exemplo que você deu. Tá, Ah. exatamente. Eu estou falando, no meu caso, eu. Tá? Tá. O ofensor, nós estamos falando aqui. Tá bom. Ofendido. Tá bom. O ofendido. Mas o ofendido, ele foi ofendido agora porque ele ofendeu antes. Ele tinha uma dívida. Olha só. Eu sou ladrão de cavalo, tá bom? Roubei um monte de cavalo, um monte de gente. Aí nós estacionamos no nosso carro ali. Tá? Seu. Quem que vai ter o carro roubado? Eu, que roubava o transporte dos outros. Pode ter 10 carros lá, os caras vão no meu. O teu, se você não tem dívida nessa área, não vai ser roubado. De jeito nenhum. Nem o seu, nem o seu, nem o seu. Você entende? Você atrai para você aquilo que você provocou. Nós botamos 7 carros lá, parecidos, da mesma marca, eles vão escolher o meu. Eles vão escolher o meu, porque eu é que era um ladrão de cavalo. Entendeu? Então, o sujeito foi ofendido. Quer dizer, alguém levou meu carro. Aí eu preciso entender por que ele levou o meu carro. Tem gente que diz assim, poxa, por que ele levou o meu? Queria que eu levasse o seu, o outro, que é o prejuízo do outro? Não, ele levou o meu. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Quando a gente sofre um prejuízo, uma dor, uma agressão, eu tenho que dizer o seguinte, o que essa agressão, essa dor quer me ensinar? O que eu preciso mudar dentro de mim? Tá? Se eu assimilar isso, quer dizer, eu perdoar, eu me resolvo. Se eu ficar indignado, revoltado, reclamando, aí eu estou dizendo o seguinte, Deus errou, não devia ter feito isso comigo. Talvez fosse melhor que levasse o carro dele. Eu não resolvi o problema. Entenderam? Então, nesse caso, quando a pessoa perdoa, o ofensor será... Agora, o cara que levou o meu carro, agora, arranjou um problema para ele. Ele serviu de instrumento para a minha dor, para meu reequilíbrio. O escândalo é necessário. Ai de quem serve de instrumento. Agora ele serviu de instrumento. Agora ele abriu uma outra. Agora botou o terceiro aqui. Entendeu? E vai. Isso. Agora, se a pessoa se recusou a perdoar e quer reparação a qualquer preço, através até mesmo de uma vingança, quer ser adversário, inimigo, que não resolveu o problema. Está em aberto. E ele buscará, encarnado ou desencarnado, infligir o mal até numa proporção igual ou maior. Aí começa a perseguição. E aí se inicia os processos obsessivos, de toda ordem, desde os mais simples até a subjugação, possessão. O espírito vem e diz assim, eu vou matar ele, eu quero ela morta. É assim que funciona. Mas não, eu tenho ódio dele, eu quero ela morta, eu quero ele morto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os processos obsessivos iniciam-se em geral a partir de um mal, né, de um fato ruim que foi realizado em algum evento do passado, que pode ser agora, presente, nessa existência ou até em outras existências. Aí tem gente que diz assim, mas, poxa vida, eu não me lembro, agora eu tenho que pagar.
Mas o fato de você não se lembrar não significa que a coisa foi resolvida. Passo. Por favor. Né? Kardec explica, né, que todos os processos obstetricos geralmente, né, têm origem no fato de alguém ter falta. Aqui eles chamam, existem outros problemas. Porque quando você falta com a indulgência e a caridade, significa que você não perdoou. E aí, às vezes você cria um segundo mal, um terceiro mal, quando você tinha a oportunidade de ajustar aquilo na hora. Né? Quando a gente se recusa ou deixa de perdoar alguma ofensa ou agressão. É o seguinte, né? Digamos que eu fiz um mal ao Luiz. Aqui temos 2 Luizes. Luiz 14, Luiz 15. Olha só. Não são os Luizes de França, são os bons Luizes. Você fez um mal a ele, voltando lá. Recusando essa identidade. Tá? Aí eu quero reparar o mal. Eu chamo para ele e digo, Luiz, olha só, eu estava errado, me perdoe e eu vou resolver. Ele falou, eu não quero conversa. Eu não quero conversa contigo, sai fora, de jeito nenhum, não vou conversar contigo. O que aconteceu nesse ato? Eu me resolvi. Porque eu estava ali disposto a reconciliar, a reparar. Se ele não quer, o problema dele, ele constitui uma dívida por deixar de agir com indulgência e caridade. Entendeu? Quando você quer reparar o mal e a pessoa fala, não tem conversa, eu não falo com você de jeito nenhum, não quero saber de você, você fala, olha só, então vamos o seguinte, fique sabendo que eu tenho todo o ânimo de reparar o mal, de me provocar e de me promover o bem. Se você não quer, quando você quiser, é só me procurar, que eu estou lá de braços abertos para resolver. Você saiu da equação. Porque você teve a intenção e fez um esforço para materializá-la. Se a pessoa não quer, o problema dela. Nesse aspecto, a dívida está quitada. Porque ela está moralmente quitada. Você tinha a intenção real de resolver. A pessoa não quer. Deixa quieto. Ó, lembrar que sentimentos mal resolvidos, né? Eles vão se repetir. O que eu falei. Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Né? A música já diz isso, não acaba. Se estivesse morto, não incomodava. Se incomoda, porque morto não está. Né? Então, pendências, mágoas, isso aí não vai resolver. E, só chamando a atenção aqui, é o seguinte, voltando aqui, ó. Quando essas coisas ficam assim, eu te machuco, você me machuca. Porque às vezes a gente fica repetindo isso em uma sucessão de encarnações. Pode passar. E aí, nesses itens 7 e 8, Kardec fala do sacrifício mais agradável a Deus, né? Aqui é o seguinte, né? É a pessoa, qualquer um de nós, né? Que se diz cristão, predisposto a agir de forma correta. E aí a gente vem aqui na casa espírita, vai numa igreja, etc. Aí Jesus diz assim, ó, lá no Evangelho de Mateus. Você está aí na igreja, bancando o bonzinho, sentindo, participando do culto, rezando, cantando, orando. Mas eu gostaria de te lembrar que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e resolve. Senão você está fazendo papel de hipócrita. Você está fazendo papel de hipócrita. Você está bancando o bonzinho aqui, mas você não é, porque o cara lá, você tem uma dívida em aberto, você tem uma situação mal resolvida que você não quer resolver. Tá? E você fica aí, participando de todo esse negócio, vai lá e resolve. É isso que Jesus disse aqui, as pessoas
As pessoas vão na igreja, mas eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de fulano, não falo com fulano. Olha só, não adianta a tua oferta, deixa a oferta aí, vai primeiro resolver o problema. Por quê? Você não vai conseguir fazer uma emissão forte. Passa aí, Cátia. O Carlos Torres Pastorino, aquele do livrinho Minuto de Sabedoria, ele tem livros extraordinários que não são editados, que a família não permitiu. Ele tem um livro que ele explica técnica e cientificamente que todo sentimento, raiva, inveja, ódio, mágoa, etc., eles baixam a nossa vibração tremendamente. Quando você vai fazer uma prece, que você está numa vibração lá embaixo, teu pensamento não sobe. Você não alcança a espiritualidade maior. Você não consegue elevar o teu pensamento num patamar sustentável, numa frequência alta. Ele explica isso claramente num livro chamado Técnica da Mediunidade. E o Kardec faz o mesmo comentário aqui, ó, ressentimentos. Se a gente está com o coração cheio de peso, cheio de dor, não vai funcionar, o nosso padrão vibratório é fraco. Então, a gente precisa resolver tudo que rebaixe o nosso padrão vibratório. E coisas mal resolvidas entre nós, pessoas, familiares, amigos, inimigos hoje, às vezes alguém que... as pessoas eram casadas e agora se odeiam. Vai entender isso, tá? Posso? Aqui tem outros exemplos. Acabamos. Todo mundo pegou o espírito da coisa? Ou seja, voltando lá no início, misericórdia, né? Perceber a dificuldade e colocar o coração em funcionamento para resolver a questão da melhor forma possível, o mais amorosamente possível.